E se eu te dissesse que a sedução não é barulhenta, não é exagerada e muitas vezes nem mesmo intencional? Em vez disso, ela acontece em pequenos gestos, em nuances sutis que escapam aos olhos dos desatentos. Quando uma mulher quer algo mais com você, dificilmente ela vai falar diretamente. Ao invés disso, ela deixa pistas, fragmentos silenciosos de linguagem corporal, mudanças de tom de voz, toques aparentemente casuais. Mas a verdade é que a maioria dos homens está completamente cego para esses sinais. E é aqui que o homem estoico se destaca. O estoicismo não se trata de ignorar o mundo, mas de compreendê-lo com clareza e agir com domínio próprio. Enquanto outros homens se precipitam ou ignoram as oportunidades que estão bem diante deles, o estoico observa com paciência, entende o jogo sem ser um peão e toma a decisão certa no momento certo. Isso não é só teoria. Estudos de psicologia social confirmam que a atração se revela por meio de microexpressões, gestos fugazes e mudanças sutis na linguagem corporal. Mulheres, em particular, são mestras nisso. Elas testam o nível de percepção de um homem, jogando um jogo de sedução onde apenas aqueles que enxergam além do óbvio conseguem acompanhar. Mas como reconhecer esses sinais sem cair na armadilha da superanálise ou das suposições erradas? Como diferenciar um interesse genuíno de uma simples gentileza? Hoje, vamos explorar 6 sinais poderosos que indicam que uma mulher pode querer algo mais com você. E vamos fazer isso pela lente do estoicismo, com lógica, clareza e autocontrole. Fique atento. Homens passam por essas situações sem nem perceber o que está acontecendo. Mas depois desse vídeo, isso não vai mais acontecer com você. Você já sentiu que uma mulher estava olhando para você de um jeito diferente? Talvez o olhar dela tenha durado 1 segundo a mais do que o normal. Ou talvez ela tenha desviado rapidamente, só para olhar de novo logo depois. Os olhos são janelas para a intenção. Eles revelam sentimentos antes mesmo que as palavras sejam ditas. E a ciência confirma isso. Quando 2 pessoas trocam olhares prolongados, os níveis de ocitocina, o hormônio do vínculo, aumentam, criando uma conexão silenciosa. Mas aqui está o detalhe. Ao contrário dos homens que costumam ser mais diretos na atração, as mulheres tendem a ser sutis. O olhar feminino pode ser um convite, um teste ou um misto dos dois. Como identificar um olhar de interesse genuíno? Duração prolongada. Se o olhar dela dura mais de 3 segundos, isso não é por acaso. É um sinal de que ela escolheu manter contato com você por mais tempo do que o necessário. Olhos relaxados e suaves. Quando uma mulher está interessada, os músculos ao redor dos olhos ficam menos tensos, transmitindo uma expressão mais aberta e receptiva. Pupilas dilatadas, um reflexo biológico que indica excitação e interesse. Mas há um detalhe interessante. Muitas mulheres utilizam o olhar como um jogo de gato e rato. Elas podem olhar para você rapidamente, desviar o olhar e depois olhar de novo para ver se você percebeu. Isso é um teste, uma forma discreta de medir seu nível de percepção e confiança. Como o homem estoico responde? Ele não se precipita. Não interpreta imediatamente o olhar como um convite direto. Em vez disso, mantém a compostura, devolve o olhar com tranquilidade e observa se há consistência no comportamento dela. Se o interesse for real, os sinais vão se repetir. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. No jogo da atração, paciência e observação são armas mais poderosas do que qualquer frase ensaiada. Você já reparou que algumas mulheres encontram formas sutis de estar mais perto de você? Mesmo quando não há necessidade disso, a atração não se manifesta apenas em palavras ou toques evidentes. A maneira como uma mulher gerencia a distância entre vocês pode dizer muito sobre seu nível de interesse. De acordo com o estudo de Edward Hall sobre proxêmica, existem 4 zonas de espaço interpessoal. Zona pública, acima de 3 metros,
Zona social, entre 1,2 e 3 metros. Zona pessoal, entre 45 centímetros e 1,2 metros. Zona íntima, menos de 45 centímetros. Se uma mulher constantemente se posiciona dentro da sua zona pessoal ou íntima, mesmo quando há espaço de sobra ao redor, isso é um forte indicativo de interesse. Mas como diferenciar uma proximidade acidental de uma aproximação intencional? 3 pistas sutis que ela pode te dar. Presença constante. Ela sempre encontra um jeito de estar próxima de você, seja sentando ao seu lado ou escolhendo um lugar próximo, mesmo que haja outras opções disponíveis. Orientação corporal. O corpo dela se inclina na sua direção, mesmo quando a conversa envolve outras pessoas. Contato incidental. Um toque sutil no braço, uma aproximação desnecessária durante uma conversa, um leve roçar de ombros. Pequenos gestos que, no fundo, são tudo menos acidentais. A maioria dos homens ou ignora esses sinais, ou se apressa demais na leitura. O homem estoico, por outro lado, não tira conclusões precipitadas. Ele observa e permite que a situação se desenrole naturalmente. Ele entende que a paciência amplifica o interesse feminino, porque a incerteza e o mistério são combustíveis poderosos para a atração. Como dizia Sêneca, nada é mais forte do que um homem que domina a si mesmo. Quando você mantém sua calma e não se apressa, ela percebe que você não é carente, e isso por si só torna você ainda mais atraente. Agora que já entendemos os 2 primeiros sinais, o olhar prolongado e a proximidade intencional, a questão é: como as mulheres intensificam esse jogo? O próximo sinal é um dos mais poderosos de todos. Ele mexe com os instintos mais profundos da conexão humana e ativa gatilhos de atração que muitos homens nem percebem. E se eu te dissesse que o simples toque de uma mulher pode revelar suas intenções de forma inconfundível? Mas cuidado, porque existe um detalhe que a maioria dos homens erra feio ao interpretar esse sinal. Quer saber qual é? Ótimo! Vamos direto ao ponto. Até aqui falamos sobre 2 sinais poderosos que uma mulher pode dar quando está interessada em você: o olhar prolongado e a proximidade intencional. Mas agora vamos avançar para um dos indicadores mais claros de desejo: o toque. Você já se perguntou por que um simples toque pode gerar tanta tensão? Ou por que, às vezes, um toque acidental pode parecer tudo menos um acidente? O toque é uma das formas mais primitivas de comunicação. Antes mesmo de a humanidade desenvolver a linguagem, o toque já era usado para transmitir conforto, dominação e desejo. E o mais interessante, a maioria dos toques que acontecem entre um homem e uma mulher no jogo da sedução são completamente inconscientes. Os estudos de neurociência mostram que o contato físico ativa os centros de recompensa do cérebro, liberando dopamina e serotonina, substâncias químicas associadas ao prazer e à conexão emocional. Isso explica por que um simples toque no braço pode causar arrepios e acelerar o coração. Mas aqui está o detalhe: mulheres são mestres da sutileza quando se trata de toque. Enquanto os homens tendem a ser mais diretos, muitas mulheres utilizam toques leves e fugazes para testar a reação de um homem antes de se aproximarem de fato. Agora a pergunta é: como você identifica um toque intencional de um mero gesto casual? Ela pode passar a mão levemente no seu braço, esbarrar em você enquanto caminha ou tocar seu ombro ao rir de algo que você disse. Em muitos casos, esses toques não são nada acidentais. São uma forma de medir sua receptividade. Toque de ancoragem. Quando uma mulher toca em você ao enfatizar algo durante a conversa, como segurar seu antebraço enquanto fala, isso indica conforto e desejo de conexão. Brincadeira física, empurrões leves, um tapa de brincadeira no ombro ou até puxar algo da sua mão de forma lúdica, são formas de criar proximidade, sem precisar dizer nada explicitamente. Contato prolongado. Se o toque dela dura um pouco mais do que o necessário, como manter a mão no seu braço mesmo depois da risada passar, é um sinal fortíssimo de interesse. A resposta estoica. Como você deve reagir ao toque dela? Aqui é onde a maioria dos homens erra. Quando uma mulher toca neles,
muitos reagem de forma exagerada, ou por nervosismo afastando-se rapidamente, ou por empolgação, tentando retribuir o toque imediatamente. Ambas as reações podem matar a atração. O homem estoico, por outro lado, não é facilmente abalado. Ele reconhece o toque, mas não reage imediatamente. Ele permite que a tensão se acumule, mantendo sua presença firme. Isso cria um efeito psicológico chamado reciprocidade tardia, onde a mulher sente que precisa continuar investindo mais para obter uma resposta dele. Lembre-se, a atração não cresce na pressa. Ela cresce na incerteza e no mistério. Se existe um sinal que quase ninguém percebe, mas que tem um impacto profundo na dinâmica da atração, é a mudança na voz feminina. Já reparou como uma mulher fala de forma diferente, dependendo da pessoa com quem está interagindo? Com amigos, sua voz pode ser mais enérgica e casual. Mas quando ela está interessada em um homem, seu tom muda de forma sutil, tornando-se mais baixo, mais lento e mais envolvente. Pesquisas publicadas na revista Psychology of Human Behavior mostram que tanto homens quanto mulheres modulam a voz ao falar com alguém que consideram atraente. No caso das mulheres, essa mudança acontece de forma quase inconsciente. O tom de voz se torna mais suave e íntimo, criando um ambiente de conexão psicológica. Volume reduzido. Se ela começa a falar de maneira mais baixa, quase obrigando você a se inclinar para ouvi-la melhor, isso não é por acaso. É um convite silencioso para se aproximar. Ritmo desacelerado. Se as palavras dela se tornam mais lentas e envolventes, isso é um forte indicador de que ela está tentando criar uma conexão mais profunda. Inflação emocional. Se a voz dela se torna mais doce e expressiva quando está falando com você, mas permanece neutra com os outros, é um sinal de que você está recebendo um tratamento especial. Conversas privadas. Se a maneira como ela fala com você em um grupo é diferente da forma como ela se comunica quando vocês estão a sós, isso indica um desejo de criar um espaço único entre vocês dois. Aqui está o erro. A maioria dos homens se empolga demais ao perceber essa mudança no tom de voz. Ou pior, tentam imitar a voz dela de forma artificial. O homem estoico, por outro lado, responde mantendo uma cadência firme e calma. Ele não tenta forçar uma conexão. Ele simplesmente permite que a tensão se desenvolva naturalmente. Esse autocontrole cria um efeito psicológico poderoso. Ela percebe que não pode manipulá-lo com meras mudanças de tom, o que faz com que ela invista ainda mais. Exploramos 4 sinais poderosos de interesse feminino. O olhar prolongado. Ela mantém contato visual mais tempo do que o normal e testa sua percepção. A proximidade intencional. Ela encontra maneiras de estar perto de você sem precisar dizer nada. O toque sutil. Ela usa toques aparentemente casuais para medir sua reação e criar conexão. A mudança no tom de voz. Sua fala se torna mais suave e envolvente quando está ao seu lado. Agora a questão é: quais são os 2 sinais finais que fecham esse ciclo de atração? Se você acha que já viu tudo, espere até conhecer o 5º sinal, que envolve brincadeiras e desafios psicológicos, e o 6º, que revela um comportamento inconsciente que ela nem percebe que está fazendo. Se você acompanhou desde o início, já sabe que uma mulher interessada vai demonstrar isso de formas sutis, mas poderosas. Já falamos sobre o olhar prolongado, a proximidade intencional, o toque sutil e a mudança no tom de voz. 4 sinais, que quando ocorrem juntos, são fortes indicadores de atração. Mas agora chegamos a um 5º sinal, que muitos homens ignoram ou interpretam da maneira errada, e, ironicamente, é um dos sinais mais fáceis de perceber: o desafio brincalhão. Você já esteve em uma situação onde uma mulher começou a te provocar de forma leve, fazendo comentários irônicos ou brincadeiras que pareciam testar sua reação? Se sim, parabéns. Você provavelmente estava diante de uma sinalização indireta de interesse. Muitas pessoas acham que a atração é só sobre elogios e gentilezas, mas a realidade é que, muitas vezes, a atração se manifesta em forma de um jogo psicológico.
Isso acontece porque as mulheres, consciente ou inconscientemente, testam os homens para avaliar sua confiança e estabilidade emocional. Isso tem base na psicologia evolucionista. Desde os tempos antigos, as mulheres precisavam selecionar parceiros que fossem emocionalmente fortes, estáveis e capazes de lidar com desafios. Hoje, esses testes ocorrem de forma mais sutil, através da provocação lúdica e dos desafios verbais. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos homens não percebe. Se uma mulher não sente nenhuma atração por você, ela provavelmente não vai gastar energia te provocando. Ela será educada, neutra e indiferente. Mas se ela vê potencial em você, ela pode te desafiar para testar sua reação. Agora, como esses desafios brincalhões acontecem na prática? Aqui estão alguns exemplos comuns. Provocação sobre gostos pessoais. Nossa, você gosta dessa banda? Nunca imaginei que você tivesse esse gosto. Aposto que você não consegue nem cozinhar um ovo direito. Desafios leves. Duvido que você consiga me vencer nesse jogo. Acho que você não aguentaria me acompanhar em uma maratona de séries. Sarcasmo brincalhão. Olha só o senhor sério. Será que algum dia você se solta e se diverte? Nossa, que humilde você, hein? Quando você faz algo impressionante, que ela finge zoar isso. Percebe o padrão? Nenhuma dessas provocações é realmente hostil. Elas são jogadas para ver como você reage. Se você leva isso muito a sério ou fica na defensiva, você falha no teste. Se você ignora completamente, pode parecer que não tem presença. Mas se você responde com confiança e bom humor, mantendo sua calma estoica, você passa no teste e aumenta a atração dela. O erro de muitos homens é se sentirem ameaçados ou irritados quando uma mulher os desafia. O homem reativo pode dizer algo como: que tipo de comentário é esse? Por que você está sendo tão rude? Isso demonstra falta de segurança. Já o homem que tenta agradar demais pode dizer algo como: ah, eu sou péssimo mesmo. É verdade, você deve estar certa. Isso demonstra fraqueza e falta de presença. Agora, como o homem estoico responde? Ele mantém o humor, não se abala e até reverte o jogo ao seu favor. Por exemplo, se ela diz: nossa, você acha que é misterioso, né? O homem estoico responde calmamente com um leve sorriso: eu prefiro a palavra enigmático, mas próximo o suficiente. Ou se ela diz: aposto que você não consegue sobreviver um dia sem seu telefone. Ele responde com um olhar pensativo e um tom calmo: desafio aceito. Mas e você? Será que aguenta ficar um dia sem me mandar mensagem? Ao fazer isso, ele mantém sua presença firme, sem ser arrogante ou defensivo. Isso cria um jogo dinâmico que aumenta a tensão e a atração. E esse jogo nos leva diretamente ao sexto e último sinal. Já reparou que, em algumas interações, as pessoas começam a imitar sutilmente os gestos e padrões de fala umas das outras? Isso acontece devido a um fenômeno psicológico chamado espelhamento inconsciente, que está ligado aos neurônios espelho do nosso cérebro, responsáveis por criar empatia e conexão social. Quando uma mulher começa a imitar sua postura, seus gestos ou até o tom da sua voz sem perceber, isso é um indicativo fortíssimo de que ela sente uma conexão genuína com você. Aqui estão alguns sinais claros de que ela está espelhando você. Postura correspondente. Você cruza os braços e alguns segundos depois, ela faz o mesmo. Você inclina o corpo para a frente e ela automaticamente te acompanha. Sincronia gestual. Você toca o queixo enquanto pensa e ela faz o mesmo momentos depois. Você bebe sua bebida e ela pega a dela logo em seguida. Imitação de padrões de fala. Se você tem um jeito específico de falar, ela começa a adotar termos e expressões que você usa. Alinhamento emocional. Se você está animado, ela fica mais animada. Se você fala de maneira mais calma e controlada, ela naturalmente desacelera também. O homem estoico não força essa dinâmica. Ele simplesmente observa e reconhece quando está acontecendo. Mas há um pequeno truque que você pode usar para aprofundar essa conexão: o reforço sutil. Por exemplo,
Se você perceber que ela está espelhando sua postura, você pode inclinar-se levemente para frente, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Reduzir o tom de voz, obrigando-a a fazer o mesmo para manter a sintonia. Isso cria um ciclo de conexão que torna a interação ainda mais intensa. Agora que cobrimos todos os 6 sinais, você percebe um padrão? A mulher que está interessada não vai dizer diretamente o que sente. Ela vai mostrar através de sutilezas, esperando para ver se você é esperto o suficiente para notar. A maioria dos homens falha porque não percebe esses sinais ou reage de forma errada. O homem estoico, no entanto, observa, mantém a calma e age apenas quando o momento certo chega. E é isso que faz toda a diferença. Ao longo deste vídeo, exploramos 6 sinais poderosos que indicam quando uma mulher está interessada em você de uma forma mais íntima. Agora, a grande questão é: o que você faz com essa informação? A maioria dos homens comete um dos 2 erros clássicos: não percebe os sinais e perde a oportunidade. Interpreta os sinais corretamente, mas reage de forma errada e estraga a dinâmica. O homem estoico, por outro lado, não se precipita e nem ignora a realidade. Ele entende que a atração não se força, não se implora e não se acelera. Ela se desenvolve de forma natural e sutil, e é isso que torna tudo mais poderoso. Agora que você já sabe identificar os sinais, vamos para a parte mais importante: como agir com inteligência e presença para transformar essa atração em algo real. Aqui está um fato curioso sobre a atração. O momento em que você percebe o interesse de uma mulher é o momento em que você pode arruinar tudo. Isso acontece porque muitos homens, ao perceberem que uma mulher está dando sinais claros, se precipitam e tentam levar as coisas para um nível mais íntimo rápido demais. Essa atitude pode ser interpretada de várias formas, como carência, como se ele estivesse desesperado por qualquer oportunidade; falta de controle emocional, como se não soubesse lidar com a tensão da atração; desrespeito ao ritmo da mulher, como se estivesse tentando apressar algo que deveria ser mais natural. Agora, veja bem, isso não significa que você deve esperar indefinidamente ou ser passivo, mas sim que a forma como você responde aos sinais é o que define se a atração vai crescer ou morrer. O homem estoico entende que o segredo não está em agir rápido, mas em agir no momento certo. Uma mulher interessada vai sutilmente aumentar os sinais de atração conforme percebe que você está captando o jogo. Por isso, o ideal não é corresponder imediatamente, mas devolver os sinais de forma controlada. Aqui está um método prático para responder sem parecer desesperado. Espere pela reafirmação. Se ela deu um sinal uma vez, pode ter sido um acaso. Se ela repetir o comportamento mais de uma vez, é um padrão intencional. O estoico espera pacientemente para ver se o comportamento persiste antes de agir. Devolva o sinal, mas com controle. Se ela mantém o olhar, você segura o contato visual por um tempo, mas sem desviar primeiro. Se ela toca em você, você pode tocar de volta, mas com um toque igualmente breve e natural. Se ela brinca provocando, você responde com outra provocação inteligente. O segredo está em nunca parecer excessivamente ansioso para corresponder, mas também não ser indiferente ao jogo. Agora que você já identificou os sinais e começou a entrar na sintonia dela, como saber se ela realmente está pronta para dar um próximo passo? Simples. Você testa a reciprocidade dela. Aqui está um truque estoico poderoso: a proximidade dirigida. Esse método consiste em aumentar levemente a tensão física e observar se ela responde de forma positiva. Como fazer isso na prática? Diminua a distância física gradualmente. Se vocês estão sentados lado a lado, aproxime-se um pouco e veja se ela mantém a posição ou se afasta. Se vocês estão conversando de pé, incline-se um pouco para frente e veja se ela se aproxima ou recua. Use o contato sutil. Toque a parte externa do braço dela de leve ao enfatizar um ponto na conversa. Se ela está confortável e responde positivamente, ela pode tocar de volta ou permanecer próxima. Se ela não recua e ainda contribui para a proximidade, isso é um sinal de que ela está confortável e aberta para avançar.
Se ela se distancia ou não retribui o contato, significa que ainda não está no momento certo, e o homem estoico respeita isso e não força nada. Outro princípio poderoso do estoicismo aplicado à sedução é o poder do silêncio. A maioria dos homens sente a necessidade de preencher cada momento com palavras, especialmente quando há tensão no ar. Mas o homem estoico entende que a tensão da atração não precisa ser quebrada, ela precisa ser sustentada. Aqui está um pequeno truque psicológico. Se você está em um momento de tensão com uma mulher, como um olhar prolongado ou um toque sutil, não quebre o momento falando imediatamente. Apenas mantenha a conexão e veja como ela reage ao silêncio. Esse simples ato de autocontrole demonstra domínio emocional e pode fazer com que a mulher sinta a necessidade de agir para aliviar a tensão. Isso cria um ciclo onde ela começa a investir mais na interação, tornando a atração mais forte. Agora, ao final deste vídeo, você percebe um padrão em todos esses sinais? Cada um deles, o olhar, a proximidade, o toque, a mudança de voz, a provocação e o espelhamento, todos giram em torno de um princípio fundamental. As mulheres sentem atração por homens que têm domínio sobre si mesmos. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. Atração não é sobre tentativas desesperadas de conquistar alguém. É sobre ser um homem de valor que naturalmente atrai. Como Marco Aurélio disse, pare de discutir sobre o que um homem deve ser. Simplesmente seja um. Agora que você sabe exatamente como identificar e responder aos sinais de uma mulher interessada, quero te deixar um desafio. Preste atenção nas próximas interações que você tiver. Observe se esses sinais aparecem ao seu redor e veja como a dinâmica muda quando você responde com calma e presença. E se esse vídeo trouxe valor para você, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário dizendo qual desses sinais você já percebeu na vida real. Lembre-se, o homem estoico não corre atrás. Ele observa, compreende e escolhe agir no momento certo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique forte, fique estoico.